recebendo aqui no estúdio do Viva Mais, Dr. Paulo Chicaroni. Ele é reumatologista e vai nos explicar um pouco mais sobre a fibromialgia. Um nome estranho, mas ele vai explicar bem facilmente o que é. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui hoje. Igualmente. Explique pra gente o que é a fibromialgia. Um nome tão complicado desse. Isso, Janaína. A fibromialgia é uma doença que cursa com dor no corpo inteiro. Então, as pessoas que cursam, que apresentam essa doença, diferentemente de outras patologias que acometem geralmente um músculo só, como por exemplo uma tendinite, nessa doença específica as pessoas cursam com dores difusas mesmo. Então, assim, chega a acometer a região geralmente cervical, no pescoço, acometem os ombros, as costas, a região lombar também é um local frequentemente acometido, nos joelhos e principalmente nos cotovelos. Então, assim, para o paciente, para a gente falar que ele tem essa doença, que é a fibromialgia, a pessoa tem que manifestar esses sintomas por pelo menos 12 semanas, ou seja, 3 meses. É um paciente que vem sentindo, então, essas dores por um longo período e, eventualmente, se não começar um tratamento específico, essas dores podem até ir aumentando de intensidade e acometendo outras regiões do corpo também. Além desse quadro, geralmente, de dor, a pessoa apresenta outros sintomas também que atrapalham muito a sua vida. Um dos sintomas mais prevalentes, que as pessoas mais apresentam, se a gente for ver, é justamente o sono não restaurador. As pessoas que têm essa doença geralmente acordam no dia seguinte mais cansadas do que foram deitar até. Elas falam, gente, às vezes que tem a sensação de que não descansaram nada. São pessoas que percebem que, por mais que teve um sono, um número de horas correto, um sono profundo, mas eventualmente não descansa. Além desse sono restaurador, as pessoas com fibromialgia sentem muito cansaço. Então, assim, tem disposição, eventualmente, para fazer as atividades tanto em casa quanto no trabalho. São pessoas que sentem uma fraqueza, eventualmente apresentam também um formigamento nas mãos, sente, às vezes, uma rigidez matinal por pouco tempo, mas nota que, às vezes, levanta com as mãos um pouco mais difíceis de fechar. Além disso, são pessoas que não têm uma predisposição, ou não gostam, de fazer atividade física, sabe? São pessoas que geralmente fogem desse tipo de atividade. Eu acho que eu tenho isso também, doutor. Pois é. E assim, hoje em dia a gente está vendo que está aumentando muito a prevalência justamente dessa doença, a gente vai até discutir o porquê disso, É uma doença da idade moderna, então. Vamos dizer assim, é uma doença que já tem relatos de pessoas terem esses sintomas há mais de 100 anos até. Antigamente era conhecida por outro nome, inclusive, era chamada de fibrosite. Acontece que essa terminologia IT, ela dá referência à inflamação. Acontece que nos pacientes que têm fibromialgia, a gente não vê inflamação. Às vezes os pacientes chegam com ultrassom, por exemplo, da região acometida e não vê alteração. Se você dosar os exames que avaliam inflamação, ou mesmo fizer um exame mais específico, como a ressonância, por exemplo, as pessoas não veem alteração nesse exame. Então, assim, por isso que em 1990, o Colégio Americano de Reumatologia definiu a fibromialgia, e lançou esses critérios para definir tanto o diagnóstico como realizar o tratamento da maneira mais adequada. Doutor, por que um reumatologista que cuida dessa doença? Bom, o reumatologista, só para explicar também para quem está assistindo, é o especialista das doenças autoimunes, que abrange uma grande gama de doenças. Dentre elas, a gente tem que ver as doenças que causam inflamação. As doenças que causam inflamação, a gente pensa na artrite reumatoide, que é aquela doença geralmente que cursa com inflamação em todas as juntinhas das mãos, cursa geralmente com inchaço importante, acomete outras articulações também. Ela cuida geralmente da espondilite anquilosante, que é uma doença que vai travando a coluna também. Só que nessas doenças inflamatórias que o reumatologista cuida, são diferentes geralmente das doenças que, por exemplo, o Dr. Gustavo cuida também, que é o ortopedista. As doenças reumatológicas são doenças que geralmente cursam com essa característica, que é a inflamação. A pessoa, geralmente com uma dor que a gente fala mecânica, quando ela vai fazer um esforço físico, ela nota que piora. Já as doenças reumáticas, ao contrário, por exemplo, se a pessoa fica em repouso,
as dores ficam mais intensas, a pessoa tem que se movimentar para notar a melhora, né? Além da artrite reumatoide, da espondilite, uma doença muito comum também é o lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença também que os próprios anticorpos da pessoa começam a atacar estruturas da própria pessoa, que podem originar doenças em vários locais, como, por exemplo, a pele, as articulações, chega a cometer, em alguns casos mais graves, o coração, os rins. Seria como se o corpo agisse contra ele mesmo. Exatamente. Então, a pessoa começa a desenvolver anticorpos que reconhecem as estruturas da própria pessoa como se fosse uma estrutura que deveria ser combatida, ou como se fosse, vamos dizer assim, algo maléfico para o organismo, e começa a originar uma resposta contra aquilo, né? Além do lúpus, outra doença também muito frequente é a esclerodermia, ou esclerose sistêmica, é o nome dessa doença. É uma doença que a pessoa vai notando um enrijecimento dos tecidos, né? Principalmente das mãos e dos pés, né? Então, assim, além dessas doenças autoimunes, a gente acaba cuidando também das doenças que a gente fala das partes moles, né? Que engloba justamente a fibromialgia, eventualmente pessoas com tendinopatias, né? Com problemas nos tendões, nos músculos, pessoas que têm problema eventualmente de artrose, de osteoporose. Então a reumatologia cuida principalmente da parte, né, óssea e muscular, vamos por assim, né, além do sistema imune, né? Doutor, a fibromialgia, ela tem uma causa? Ela tem alguma coisa que ali acorda a doença? Sim. Só para explicar direitinho, o que os estudos estão mostrando que é o responsável por originar essa dor na fibromialgia? A fibromialgia é tida como uma amplificação vamos dizer assim, da transmissão da sensação de dor de uma pessoa. Só para explicar direitinho. Quando a gente tem, por exemplo, um corte, né, a gente sente geralmente esse corte através da propagação do sinal nervoso, que vai até a medula e depois vai para o cérebro, que vai interpretar esse sinal de dor. Depois que a gente sente a dor, mecanismos começam a inibir essa sensação de dor para a gente não ficar, por exemplo, até a cicatrização completa dessa lesão com essa sensação de dor. Então, por exemplo, quando a gente bate às vezes o pé vamos dizer assim, num cantinho às vezes da cama, a gente sente aquela dor forte, mas depois esses mecanismos começam a atuar para a gente não sentir mais tanta dor. Na fibromialgia, esses mecanismos, eles estão alterados e a pessoa começa a sentir mais dores do que deveria sentir. Então, por isso, vamos dizer assim, que é uma doença que, se a gente não interromper esse processo, não começar a atuar justamente na causa da dor, as pessoas às vezes vão tomando medicamentos, vão tomando analgésicos e não melhora, né? E a dor às vezes piorando até mais. Doutor, no Verdade ou Mito dessa semana, a fibromialgia é uma doença de fundo emocional, é doença de doido? Olha, essa é uma excelente pergunta, Janaína, porque assim, muitos pacientes às vezes procuram para perguntar, essa dor que eu sinto é de verdade ou é da minha cabeça? Isso é uma coisa muito importante que a gente precisa deixar bem claro hoje para quem está nos assistindo, que essa dor é real. Então a pessoa que sente as dores, ela está sentindo de verdade. Alguns estudos foram feitos que mostraram que algumas áreas, vamos dizer assim, do cérebro das pessoas que têm fibromialgia estão ativas comparadas às pessoas que não têm fibromialgia. Então a dor que a pessoa sente é verdadeira, apesar de não ter nenhum exame eventualmente mostrando inflamação ou mostrando qualquer alteração na estrutura, no músculo, a pessoa sente dor. Doutor, muito obrigada pela presença do senhor. Até uma próxima oportunidade. Eu agradeço. Muito obrigado. Obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta.